E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Rian Guilherme, tá? Volante de 22 anos que recentemente foi contratado pelo Cruzeiro como uma alternativa, uma oportunidade de mercado ali durante essa temporada 2025. O Rian era um jogador vinculado ao Fortaleza, disputou a última temporada pelo Leiria, da segunda divisão portuguesa, e é um jogador que nunca teve oportunidade de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, por isso que a gente trata realmente como uma aposta do Cruzeiro, tá? O clube pagou por ele um valor de aproximadamente 1.400.000 euros, né? Sendo que o jogador vai ser 85% do Cruzeiro, tá? Ele assinou contrato válido por 5 temporadas. E a ideia desse vídeo é apresentar como é que joga o Rian, é mais primeiro, é mais segundo volante, por onde ele passou, defendeu vários clubes aí, né? Nenhum aí de primeira grandeza, mas já defendeu alguns clubes. É um atleta que chegou aí muito referendado, além do Leonardo Jardim, também pelo Joaquim Pinto, né? Que é o responsável aí pela parte de scout do Cruzeiro, certamente conhece o jogador, avalizou a contratação e por isso que o Rian está chegando, pode até fazer a sua estreia na partida contra o Bahia, se o Leonardo Jardim assim quiser, e contando aí com essa questão da suspensão do próprio Lucas Silva. E antes da gente ir para os lances do Rian, né, mostrar como joga esse atleta, é Rian Guilherme, tá, gente? Não cometam o mesmo erro que eu de ficar chamando ele de Rian Francisco, que é o nome do atacante do São Paulo, né? Em algum momento eu vou parar de confundir, tá? É Rian, não tem outro Rian no elenco, é o Rian mesmo, volante que o Cruzeiro contratou recentemente. Mas antes de mostrar os lances aí, só lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador aqui do canal 6x1, apoiador da gente. Então, se gosta de fazer uma apostinha esportiva, eu te indico a fazer isso pela Betfair, tá? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, compra nas lojas do Cruzeiro. Tem esse QR Code bonitão na tela aqui que já vai direto, ou você pode entrar pelo link que está na descrição do vídeo também. Entrega em qualquer lugar do planeta, desde que tenha um código postal, né, um CEP, tá? Então, produtos oficiais nas lojas do Cruzeiro. E se gosta de fazer uma apostinha esportiva, faça com responsabilidade na Betfair, apenas se for maior de 18 anos. Não tenho conta na Betfair? Você entra por esse link aqui, cria sua conta na hora, faz a biometria facial, um processo super simplificado. Rian Guilherme da Silva Pai nasceu 7 de dezembro de 2002, natural do Rio de Janeiro, e deu seus primeiros passos como jogador profissional lá no Boa Vista, tá? Ele foi formado no Boa Vista do Rio de Janeiro mesmo. Primeiros registros que eu encontrei dele foi disputando o Campeonato Carioca Sub-20, lá do ano de 2020, tá? Jogando ali várias partidas como titular, o Boa Vista tomando taca para todo mundo, parece que era um time bem fraco na época, e o Rian Francisco marcou seu primeiro gol em 7 de novembro de 2020, numa vitória por 4-1 contra o Cabo Friense, tá? Ele jogou 9 partidas aí nessa primeira temporada de Sub-20, marcou um gol, tomou ali 4 cartões amarelos e um cartão vermelho. Assim, dados muito incipientes, né? Era um jogador do Sub-20 do Campeonato Carioca, não tem nem como a gente detalhar muito. 2021 foi o ano da estreia profissional do Rian, tá? Ele estava integrado no elenco do Boa Vista desde o início da temporada, foi relacionado para várias partidas do Campeonato Carioca e acabou fazendo a sua estreia no dia 24 de abril, num jogo contra a Portuguesa do Rio, e ele não chegou a terminar a partida, tá? Ele jogou ali 42 minutos, aos 42, 43 do segundo tempo, ele foi expulso, teve uma desinteligência ali com o Robert, um jogador que foi até formado no Fluminense ali, os dois foram expulsos, né? Saiu um de cada lado ali do jogo, foi a estreia profissional do Rian. E sabe quem fez gol nesse jogo? Ele mesmo, eu vi o Chay. Em junho ele teve a oportunidade de jogar partidas contra o Vasco na Copa do Brasil, tá? Foi um empate por 1-1, uma derrota por 1-0. Ele teve até a atuação bem interessante ali com a camisa do Boa Vista. Depois chegou a jogar 2 partidas da Série D do Campeonato Brasileiro contra Santo André e São Bento, e aí veio o interesse do Fortaleza. O clube cearense buscou o Rian para jogar no Sub-20 mesmo, tá? Inclusive, em julho de 2021 foi concretizada a negociação, valores não divulgados na época, e a estreia dele foi justamente num clássico Fortaleza contra o Ceará. Ele jogou várias partidas do Campeonato Brasileiro ali da categoria, enfrentou América Mineiro, Fluminense, São Paulo, não jogou contra o Cruzeiro. No final do ano ele disputou também a Copa do Nordeste Sub-20, tá? E ele fechou essa temporada com 27 partidas.
Foram 5 pelo Boa Vista, no profissional, e 22 jogos pelo time sub-20 do Fortaleza, não marcou gols. Em janeiro de 2022, o Rian disputou a Copa São Paulo pelo Fortaleza, era o último ano dele na categoria sub-20, né? Ele foi titular na campanha, o Fortaleza venceu o Concórdia por 6-0, passou de Ituano, mas ele foi titular até o jogo contra o Resende, que eles empataram e perderam nos pênaltis. E ainda nesse mês de janeiro, com o fim da Copinha e a falta de perspectivas dele ser aproveitado no elenco principal do Fortaleza, ele foi emprestado justamente para o Boa Vista, né? O clube onde ele já tinha jogado até no profissional. Lá no Boa Vista, ele atuou em partidas contra Vasco, Flamengo, Fluminense, fez o seu primeiro gol profissional numa vitória do Boa Vista por 4-1 sobre o Bangu. Com o término do Campeonato Carioca, ele voltou para o Fortaleza, onde dividia as atenções entre o time sub-20 e o time sub-23, né, que disputa ali aquele Brasileirão de aspirantes. No total, ele jogou 22 vezes nessa temporada, 5 pelo Boa Vista, marcou um gol, 12 vezes pelo Fortaleza sub-20, fez um gol, e 5 partidas pelo time sub-23 do Fortaleza, não balançou as redes. Em 2023, a situação era parecida, tá? Lembrando que a Copa São Paulo é um torneio sub-20, mas nos últimos anos, desde a pandemia, permite que jogadores até o ano que completam 21 podem disputar a Copinha, tá? E foi isso que aconteceu com o Rian. Ele foi titular em toda a campanha do Fortaleza na Copa São Paulo. O time fez uma boa campanha, chegou até as quartas de final, quando foi eliminado numa derrota para o Santos. O Rian jogou as 7 partidas do Fortaleza, deu uma assistência, e com o término da Copa São Paulo, a eliminação foi no dia 19 de janeiro, o que aconteceu com o Rian? Voltou mais uma vez para o Boa Vista em outro empréstimo para jogar o Campeonato Carioca, tá? Jogou ali partidas contra Flamengo, contra Botafogo, contra o Vasco. O Fluminense ele não chegou a enfrentar nessa passagem. O Boa Vista não fez uma boa campanha no final das contas. Terminando o Campeonato Carioca para o Boa Vista, o Rian foi emprestado dessa vez para o Operário Ferroviário, que estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Por lá ele teve pouquíssimas oportunidades, jogou apenas 4 partidas e só uma delas ele foi titular. Foram 18 partidas realizadas nesse ano de 2023, ele foi titular em 15 delas, veio do banco em 3 oportunidades, apenas uma assistência, 4 cartões amarelos, nada de muito preocupante. Aí chegamos a 2024, que é o ano em que as coisas começam a acontecer de forma mais efetiva aí na carreira do Rian Guilherme. E onde que ele estava jogando no início do ano? Mais uma vez, no Boa Vista, emprestado pelo Fortaleza. Ele não teve oportunidade de jogar uma partida sequer pelo Lion, mas nesse início de 2024, né, fez a pré-temporada com o Boa Vista, o que já foi uma vantagem, né? Nos anos anteriores ele jogava a Copinha e chegava num time já montado. Dessa vez ele foi titular desde o início da campanha, começou perdendo um jogo contra o Vasco, mas foi titular numa vitória sobre o Botafogo, num empate por 2-2 contra o Fluminense, teve uma derrota por 4-0 para o Flamengo também, aí faz parte, né? Eles foram até a final da Taça Rio ali, que perderam para o Botafogo, mas o Rian jogando regularmente, fez um gol, inclusive, contra o Bangu, deu assistências contra Sampaio Corrêa e Audax. E ele fez um campeonato carioca de bom destaque, tá? Titular aí em 13 das 14 partidas que atuou, um aproveitamento de 88% dos passes tentados, uma média acima de 5 bolas recuperadas por partida, 74% de aproveitamento dos dribles, 44% das disputas de bola, metade dos duelos aéreos ganhos, tomou só 3 cartões amarelos, enfim, ele fez um bom campeonato carioca. No mês de abril ele foi emprestado para outro time do Rio de Janeiro, Volta Redonda, até iniciou a trajetória como titular, mas aí perdeu a posição no time e ficava alternando ali titularidade e suplência do Volta Redonda, que disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, no meio do ano, apareceu uma oportunidade boa para ele jogar em Portugal, né, no União Leiria, um time da segunda divisão portuguesa, e esse foi o caminho aí que Rian e o seu staff optaram por seguir. No final das contas, né, em 2024, ele tinha jogado 14 partidas pelo Boa Vista, jogou 8 vezes pelo Volta Redonda e foi para o Leiria. Chegou em agosto de 2024 como reserva, estreou numa partida contra o Portimonense, mas 3 jogos depois ele já tinha ganhado a condição de titular do time. Deu uma assistência num jogo contra o Marítimo, teve um cartão vermelho contra o Torreense, depois deu assistências contra Oliveirense e Alverca,
fez um gol contra o Acadêmico, e o Rian foi uma peça importante desse time do Leiria, que terminou a segunda divisão portuguesa em sexto lugar na tabela, tá? Não foi uma campanha ruim, ele jogou 29 partidas pelo Leiria, fez um gol, deu 3 assistências, acabou perdendo alguns jogos na reta final da temporada, ele teve uma lesão na 28ª rodada, 25 minutos de uma partida contra o Torreense, e só voltou na última rodada contra o Tondela, que jogou ali 12 minutinhos. Mas foi uma lesão que tirou ele aproximadamente 40 dias dos trabalhos e ele já voltou a jogar ainda lá no Leiria, tá? O clube português tinha interesse em mantê-lo, ele teve propostas ali da Bélgica, de alguns outros clubes também. O Fortaleza ia receber até um dinheiro pelo empréstimo. Pegando estatísticas aí do Rian nessa segunda divisão portuguesa, fazendo a ressalva, viu, gente? Segunda divisão portuguesa, claro que não é o maior nível competitivo. Foram 27 partidas do torneio, ele foi titular em 24, marcou um gol, deu 3 assistências, 88% de acerto nos passes tentados. Em média, ele conseguiu 2,8 desarmes por partida, 1,1 interceptação, uma média de 6,1 bolas recuperadas por jogo, que é uma boa média, 1,2 dribles sofridos por partida. Cometeu 4 erros que levaram à finalização do adversário, um erro, inclusive, que permitiu o gol do adversário. Na questão das disputas de bola, ganhou 60% dos duelos, tá? Sendo 59% pelo chão, 73% das disputas pelo alto, e ele teve uma média alta de quase 2 dribles por jogo, tá? Um aproveitamento aí na casa de 70%. Esse número é muito chamativo, tem meias e pontas aí que não tem números tão bons nesse fundamento. Se mostrou um jogador relativamente faltoso, tá? Em média 1,4 faltas cometidas por partida e também apanhou bastante, 1,7 faltas sofridas por jogo. Tomou 7 cartões amarelos aí nessa segunda divisão portuguesa e um cartão vermelho. E essa é uma óbvia contratação de jogador baseado no departamento de scout, né, gente? Qualquer um que falar que conhece plenamente aí o futebol do Rian, que estava assistindo o campeonato português da segunda divisão, vejo todos os jogos do Leiria, acompanho demais o Boa Vista, o Sub-20 do Fortaleza. Pô, isso aí é mentira, né? É óbvio que ninguém tem esse nível de análise. O departamento de scout do Cruzeiro faz esse trabalho, né? Certamente é um jogador que o Joaquim Pinto já tinha identificado em algum momento das avaliações dele, e como apareceu essa oportunidade para o Cruzeiro, o atleta veio num valor considerado baixo para os padrões do futebol de hoje, o salário também baixo, e parece ser um jogador que eu diria tipo exportação. É aquele cara que o Cruzeiro está trazendo na expectativa de desenvolver, de fazer ele jogar, né, numa prateleira mais alta aqui no futebol brasileiro, e a partir daí revendê-lo também, tá? E o fato dele ter jogado em Portugal, ter recebido proposta da Bélgica, mostra que é um cara que já estava sendo observado por mais gente. Não foi só o Cruzeiro que enxergou. Mas deu para ver aí pelos lances e tudo mais, que é um jogador ali de um porte físico interessante, né? Na ficha aqui, 1,85 m de altura. Às vezes parece ter até um pouco mais, né? Um jogador alto, forte, tem uma passada larga ali, acha alguns passes interessantes, parece ser um cara que consegue mapear bem o campo, é capaz de ocupar maiores distâncias, né? E eu vejo que pelas características ele pode talvez ser adaptado para ser um primeiro volante, mas encaixaria de forma mais natural como segundo homem de meio, né? Essa foi até a indicação, inclusive, durante a apresentação do jogador. O Rian é um cara que chegou para ser o dono da posição? Não, o Cruzeiro já tem o dono da posição, né? Tem o Lucas Romero, tem o Lucas Silva, o Eduardo joga ali, o Matheus Henrique joga ali, o Christian pode jogar ali, tem o Japa como opção, tem o Murilo Hickman, um jovem, o Wallace, que é mais camisa 5, a gente já tem vários volantes. Neste cenário, eu não vejo problema da gente trazer um camarada que, assim, foi identificado que ele é bom, que tem talento, que tem recurso, mas óbvio que tem alguma coisa para desenvolver. Então, o Cruzeiro acha que é capaz de desenvolver esse atleta, torná-lo melhor e fazer dele um ativo para o futuro, né? Lembrando que o Cruzeiro pagou 1.400.000 euros aí. Vamos supor que o Cruzeiro consegue fazer esse cara jogar num bom nível, vender depois por 5, 10 milhões de euros. É uma arrecadação, uma capacidade de revenda que o clube pode ter. Eu não duvido do Cruzeiro, tá? Eu acho que realmente essa é uma ideia da gestão, o Leonardo Jardim, o Joaquim Pinto, enfim, o departamento de futebol do Cruzeiro está bem alinhado nesse sentido. Rian é uma aposta, quem falar qualquer coisa diferente disso tá doidão, é uma aposta, mas eu acho que é uma aposta interessante justamente pelo risco baixo, né? No final das contas, se ele não conseguir
render aqui no Cruzeiro, não conseguir se mostrar capaz de jogar numa Série A, o Cruzeiro vai emprestar, vai negociar para outro lugar. E o fato do Fortaleza nunca ter dado uma chance para ele, não é uma coisa para, no Fortaleza não dava chance, então é porque o cara é ruim. Não é assim, gente, tá? Lembrando como que funcionava lá o time do Vojvoda, né? É um cara que trabalhava com um time muito experiente. O Fortaleza é um time que nunca dava chance para moleque, era um dos times com maior média de idade no Campeonato Brasileiro. E esse ano tá dando ruim, né? Estão lutando aí na parte de baixo aí contra o rebaixamento. O Vojvoda até já saiu de lá. Mas o Fortaleza tinha esse perfil de jogadores mais experientes, não era um time de fazer muita. Ah, não vamos testar. Não, era um lugar muito complicado para jovens atletas poderem, né, desenvolver seu futebol. Então o jogador estava rodando aí para o Rio de Janeiro, foi para o Paraná, foi para Portugal, chegou de alguma forma ao Cruzeiro. Então agora é torcer para que ele tenha um bom desempenho. Não acho ruim esse tipo de aposta, não acho que ele tira o espaço de ninguém, e ele vai estar treinando na toca e à disposição. E aí a gente tem que esperar para ver no campo, né, se ele consegue se provar um jogador de Série A ou não, mas eu torço muito por ele, como torço por qualquer jogador do Cruzeiro. Tá colocada a minha opinião sobre o Rian, deixa a sua aí nos comentários, o que você achou do vídeo, se achou ele interessante, algum fundamento, algum detalhe ali que você gostou no jeito desse atleta jogar, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã tem jogo, né? O Cruzeiro enfrenta o Bahia lá em Salvador, vai ter pré-jogo e depois da partida aquela live também para a gente resenhar sobre tudo o que acontece. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.